Paz do Senhor. Eu quero compartilhar sobre o prazer que Deus tem em Jesus. A Bíblia diz que Deus Pai tem muito prazer em Jesus. Eu gostaria de mostrar isso para vocês, compreendermos isso, porque tendo compreendido isso, nós perceberemos como Deus Pai pode ter prazer também em nós como filhos dele. Ou seja, perceber como é que Deus Pai tem prazer em Jesus e a partir daí como ele pode ter prazer em nós. Por que eu quero falar disso nessa tarde antes de contar as histórias dos testemunhos dos campos missionários? Eu quero falar isso porque nós sabemos, irmãos, que não é todo dia, não é toda hora que Deus está falando com uma voz audível. Não é verdade? Deus já falou com voz audível. Eu já ouvi a voz de Deus uma certa ocasião da minha vida, mas normalmente falando, Deus não está falando com voz audível. Não é todo dia que Deus se manifesta dessa maneira, ou para a igreja, ou para os seus servos ou filhos. Você sabe que conversando com as pessoas que já ouviram a voz de Deus de uma maneira audível, talvez eles vão falar que foi uma vez ou duas e olhe lá. E tem crente que passou a vida toda e não ouviu a voz de Deus de uma maneira audível. Maneira audível, estou dizendo uma voz como a minha, que entra pelo seu ouvido. Eu não estou falando de voz no coração. Não estou falando de impressão. Eu não estou falando de convicção interior. Eu não estou falando de profecia. Eu não estou falando de Deus falar pela Bíblia. Eu estou falando de voz audível, que tem som e que entra no ouvido da gente. Não é todo dia que Deus fala com essa voz audível. Mas tem duas ocasiões na Bíblia, nos evangelhos, que Deus fala com essa voz bem audível. E as duas vezes em que Deus fala com voz audível nos evangelhos, pelo menos nas duas vezes que eu vou mostrar, ele vai falar de Jesus. Ele vai falar que ele tem muito prazer em Jesus. Ele vai falar, eis aí o meu filho em quem eu me comprazo. Em voz alta. Que você sabe que não é todo dia. Você sabe que não é toda hora. Você sabe que não acontece todo o tempo. Mas duas vezes que eu vou mostrar, Deus vai falar então de voz audível, dando esse testemunho de Jesus, não só falando quem ele é, não só atestando para a sua divindade, não só atestando para os atributos da divindade em Jesus, não só atestando para a sua eternidade, para a sua autoexistência, para o seu poder até de ressuscitar. É verdade que o Espírito ressuscitou Jesus, é verdade que o Pai ressuscitou Jesus, porque temos versos sobre isso. Mas é verdade que Jesus também tinha poder para ressuscitar Ele mesmo. Não é verdade? Porque Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a tomo de volta. Então Ele podia tomar de volta a hora que Ele queria. Porque Ele tem os mesmos atributos do Pai. Então quando o Pai fala de voz audível sobre Jesus, Ele fala que é o Filho dele em quem Ele tem prazer, Filho qual Ele se compraz. Ele está atestando certamente a divindade de Jesus, porque Ele é Filho de Deus, de uma maneira muito singular, porque Ele tem os mesmos atributos de Deus Pai, de Deus Espírito, com as mesmas características, as mesmas qualidades. Mas, na verdade, muito mais do que a divindade de Jesus na expressão Filho de Deus, o prazer de Deus em Jesus tem tudo a ver com a obra missionária, por isso que eu vou falar disso. O prazer de Deus em Jesus
tem tudo a ver com o ministério redentor de Jesus. É através de Jesus, nós sabemos, nós somos crentes, já frequentamos a igreja há alguns anos. Sabemos que o homem pecou e o homem se separou de Deus. Sabemos que a criação está debaixo das maldições do pecado. Sabemos que a criação geme. E sabemos que a criação está longe daquela plenitude que ela poderia estar se ela estivesse debaixo da bênção de Deus. Sabemos que o homem, não importa onde ele esteja, ele está em pecado separado de Deus. Se você pensar assim, cada vez mais, deixa eu fazer um parênteses aqui no que eu vou falar, cada vez mais não existe pessoa não contatada no mundo, viu? Amazônia é virgem, né? Na teoria só, né? Porque na Amazônia tem o madeireiro, tem as Farc que invade a Amazônia, tem tudo que não presta na Amazônia, né? Mas para não falar que não tem nenhuma tribo não contatada, existe uma possibilidade de umas 50 tribos ainda não contatadas, segundo o próprio Ronaldo Lidório. Existe essa possibilidade, possivelmente tribos muito pequenas que estão em constante movimentação, por isso que tem sido a complicação até mesmo de localizá-las, mas existe uma estimativa de 50 pequenas tribos em constante movimentação na Amazônia. Tirando esses casos bem raros, isolados, se você vai na África, você sabe exatamente quantas etnias tem na África. Eles podem estar no deserto do Saara, mas você sabe onde eles estão. E alguns deles, né, Mamadou, os tuaregs, tem tuareg onde você mora, não tem? Em Bobo de Olaçô tem tuareg. Mas tem muitos tuaregs também no Saara, são tuaregs separados. Talvez falam até um dialeto um pouquinho diferente, não é verdade? Mas onde você vai na terra, de alguma forma os povos tribais têm acesso à cidade. Eles vão à cidade e voltam para suas aldeias. Então não tem ninguém tão isolado assim mais. Mas na Amazônia, possivelmente, ainda existem as últimas pequenas etnias e raças da terra isoladas e sem nenhum contato do Evangelho. Mas eu estava falando que o homem pecou e se separou de Deus. Não importa que ele seja o homem mais isolado da terra, ele pecou. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se é todos, é todos. Se tem uma coisa que está clara em Romanos, que o homem pecou e está separado de Deus. Se tem uma coisa que está clara em Romanos, que somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo. Se tem uma coisa que está clara em Romanos, eles precisam crer. Mas para crer eles têm que ouvir. Ou seja, como crerão naquele de quem nada ouviram? Presta bem atenção. Se todos pecaram, todos estão separados de Deus. Pode ser aquela etnia mais isolada. Como é que a pessoa é salva nas Escrituras? Pela graça, mediante a fé em Jesus. Como ele pode ser salvo pela graça, mediante a fé em Jesus, se ele não ouviu? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Então o homem é pecador e ele só se salva por Jesus. E Jesus tem que ser pregado, Jesus tem que ser anunciado. O homem é pecador, o homem está separado de Deus, quer ele seja urbano, como o Leovaldo Ramos falou, 80% da população mundial vai ser urbano até 2010, no Brasil já é 85%, quer ele seja urbano, quer ele seja isolado em alguma parte da terra. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como eles podem ser salvos? Somente por Jesus. Mas como serão salvos se eles não creem? Porque tem que crer, para se arrepender, para confessar Jesus como Senhor. Mas como crerão naquele de quem nada ouviram? Se não ouviram, não crerão. Então agora eu já vou responder a pergunta. O que acontece com aqueles que nunca ouviram? A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que acontece com aqueles que nunca ouviram? Eles são pecadores e continuam pecadores. O que acontece com aquele que está salvo? Ele se arrependeu e creu em Jesus. Ele é um pecador arrependido. Então ele precisou ser evangelizado para crer, ser perdoado e salvo.
Então, Jesus, o homem pecou, está separado de Deus, e Jesus é o caminho para Deus. Jesus é o Redentor, é por meio daquele de quem Deus vai reverter essa situação do pecado do homem, redimindo o homem. E a Bíblia diz que ele vai redimir até mesmo a criação. De alguma forma que nós não sabemos e não queremos especular, em Mateus 19, Jesus fala do tempo da regeneração de todas as coisas. Apocalipse vai falar de novos céus e de nova terra. E na teologia especula assim, nós não precisamos especular. Estou apenas dizendo que Jesus é o Redentor, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor da criação manchada pelo pecado. E como Redentor da criação manchada pelo pecado, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor para as pessoas de toda a terra, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E eles só podem ser salvos por meio de Jesus. E Jesus é o caminho para Deus, o único Salvador, e é por meio de quem Deus vai prover essa salvação para as pessoas onde quer que eles estejam. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu te falei que 2 vezes, que eu vou citar, Deus fala com voz audível que Jesus é o Filho dele, em quem ele tem muito prazer. Ele tem prazer em Jesus. Deus Pai gosta muito de Jesus. Ele falou 2 vezes em voz alta que ele gosta de Jesus. E este gostar, esse prazer de Jesus, do Pai, no Filho, nas Escrituras, tem relação direta com esse papel salvador e redentor de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 3. Eu quero ler a primeiro momento quando Deus Pai não se aguentou e falou em voz alta. A gente sabe que Deus não está falando em voz audível toda hora, mas aqui ele falou. Mateus 3, verso 13, diz assim: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o persuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O que aconteceu em Deus Pai que ele não se aguentou? O que aconteceu com Deus Pai naquele momento? Quando ele vê Jesus batizado, ele tem que falar em voz alta para todo mundo ouvir. O que aconteceu? Porque aparentemente não está acontecendo muita coisa. O texto é tão breve, tão resumido, logo já muda de assunto. Mas naquele momento Deus falou com voz alta: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O que é que está acontecendo? João Batista finalmente viu Jesus. Finalmente está chegando a hora de batizar Jesus, ou Jesus foi para ser batizado. Mas João Batista sabia muito bem quem ele estava anunciando. Se tinha 2 coisas que João Batista sabia, era quem ele era. Ele não era o Messias. Ele é a voz que clamava no deserto, como está em Isaías 40. Eu meditei recentemente em Isaías 40, eu até preguei sobre isso. Até eu perguntei para mim mesmo: por que voz no deserto? Esse deserto da Judeia, que eu já vi 2 vezes de cima do Monte Nebo. E eu vi o Mar Morto aqui, Jericó lá, Jerusalém a 50 quilômetros, comunidades de Curã aqui, do lado de lá do Mar Morto. É deserto, o Rio Jordão entrando no Mar Morto. É uma região tão deserta. E a profecia dizia que o precursor do Messias pregaria no deserto. Ele era a voz que clamava no deserto, preparando o caminho do Senhor. Todo vale seria
aterrado, todo morro nivelado, todo caminho torto seria endireitado, e a glória de Deus seria vista de toda a carne. Perguntaram para João Batista: quem é você? Será que você é o Messias? Ele disse: eu não sou o Messias, eu sou a voz que clama no deserto. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele, porque ele sabia muito bem quem era Jesus. Às vezes eu sei que os crentes falam assim: quando chegar no céu eu quero ver Jesus. Acho que todo mundo quer ver Jesus, não é verdade? Mas João Batista não se sentia nem digno de ajoelhar e tirar a sandália dele. Então, a gente quer ver Jesus, mas a gente não pode esquecer quem é Jesus. Não é verdade? A gente não pode achar que Jesus é só mais um aí, não. Então, ele disse: eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Ele é maior do que eu, porque ele existia antes de mim. Ele estava falando da eternidade, da preexistência do Messias. E quando ele dizia: eu sou a voz que clamo no deserto, preparando o caminho do Senhor, ele estava falando em aramaico, que é um dialeto do hebraico. E ele estava citando a escritura no hebraico. E a escritura no hebraico fala o caminho de Yahvé. Ao preparar o caminho de Jesus, do Senhor, ele estava preparando o próprio caminho de Deus. Por isso ele dizia: ele é maior do que eu, ele existia antes de mim. Eu não posso desatar as sandálias dele. Por isso que quando ele encontrou Jesus, ele falou: não está meio errado esse negócio aqui? Não seria eu que deveria ser batizado? Não sou eu que tenho pecado e não é o Senhor que é santo? Não sou eu que sou temporal e não é o Senhor que é eterno? Não é o Senhor que me batiza? Porque eu sou pecador. Eu estou pregando batismo de arrependimento, mas eu sou pecador também, eu também tenho que me arrepender. Não é o Senhor que me batiza? Jesus falou: João, convém que agora fique assim mesmo. Convém que se cumpra toda a justiça. Ou seja, ele ia ser batizado, não porque ele tinha pecado, mas ele estava sendo batizado dessa maneira representativa, tomando o lugar do homem. E ali então Jesus foi batizado sem nenhum pecado, sabendo João que ele não tinha e sabendo João que o certo era ele ser batizado por Jesus. Quando Jesus então é batizado dessa maneira representativa, substitutiva, para se cumprir toda a justiça, então Deus fala: eis o meu filho em quem me comprazo, eu tenho prazer nele. Deus estava falando, Deus estava indicando assim: eu amo Jesus, porque ele é o Redentor. Eu amo Jesus porque ele estava preparado para se tornar homem, num certo sentido um missionário, deixando a glória do céu, com toda a honra e glória que Deus tem na realidade celestial, para se tornar um homem, nascer numa manjedoura, ser criado na Galileia, ser desrespeitado na sociedade regularmente, ser menosprezado, não menosprezado por não pensarem que ele era o Messias. Diziam: ele não é o filho de José, nós não conhecemos seus irmãos, suas irmãs, a sua mãe. Ele não pode ser o Messias. E assim ele teve essa vida de desprezo social e não de honra, e dessa existência até limitada no tempo e no espaço, num corpo humano. Mas ele estava preparado para isso tudo, até mesmo ser batizado sem nenhum pecado, porque ele estava no caminho de se tornar o Redentor. O prometido Salvador para todas as nações estava encarnado na terra, a caminho da cruz, para que houvesse expiação de pecado, perdão de pecados e vida eterna. E Deus Pai sabia muito bem o preço que Jesus estava pagando. E Deus Pai sabia muito bem o preço que ele estava pagando para que houvesse salvação, em última análise, para que houvesse de volta adoração a Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Por isso o Pai testemunhou: é o meu filho amado em quem me comprazo. É o meu filho que está preparado para ser o Redentor, o Salvador de todo o mundo. E João Batista entendeu isso também. João Batista olhou para Jesus e disse:
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim, Jesus foi batizado, e nesse momento Deus deu testemunho. Ele falou: eu tenho prazer em Jesus, eu gosto de Jesus. Jesus para mim é tremendo, porque ele, na verdade, ele é o Redentor, que vai tirar o homem do pecado e levar de volta a adoração a Deus. Eu quero ler uma outra passagem onde Deus vai de novo dar esse testemunho em voz audível, lembrando que não é todo dia que Deus fala com voz audível. Então, sendo assim, é muito significativo que ele vai escolher 2 vezes falar para todo mundo ouvir pelos ouvidos a mesma ideia uma segunda vez. Abrindo a sua Bíblia aí em Mateus 16. Mateus 16, eu vou só citar rapidamente. Jesus perguntou: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Mateus 16, 13. Rapidamente eles vão falar João Batista, Elias, Jeremias, mas no verso 16, Mateus 16, 16, Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai deixar claro que não foi carne e sangue que revelou, mas o próprio Pai. Certamente que essa revelação de Deus no coração de Pedro foi misturada pela sua própria interpretação dos fatos. Às vezes Deus fala conosco e a revelação é de Deus. Como a gente explica a revelação é que a gente não garante muito. Revelação é de Deus, a explicação, quem sabe, nem tanto. Quando ele entendeu que Jesus era o Filho de Deus, e nas Escrituras tem vários títulos para o Messias. Messias, ele é o filho de Davi, ele é o servo do Senhor, ele é o filho do homem, mas ele é o Filho de Deus também. Salmo 2 vai falar claramente de Jesus como Filho de Deus, de tal maneira que na palavra profética, um dos títulos do Messias é Filho de Deus. Então, quando ele entende que ele é o Filho de Deus, ele automaticamente já associa de que ele é o Messias. A interpretação dele é um Messias à semelhança do rei Davi, que não teria que sofrer. Jesus começa a falar uma ideia que não é nova, mas era uma ideia nova no conceito da sociedade. Mateus 16, 21, ele vai falar então dos sofrimentos do Messias. 16, 21 diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurreto, ou ressuscitado no 3º dia. Essa ideia não estava na cabeça de Pedro. Pedro não gostou muito. Foi falar com Jesus, mas era uma ideia, digamos, de origem satânica. Era uma ideia que estava na sociedade, mas não vinha do Espírito Santo. Não era uma ideia que vinha das Escrituras. Nas Escrituras era evidente que o Messias tinha que padecer, tinha que sofrer. Mas na sociedade era a ideia de um Messias guerreiro, vitorioso, general, mais ou menos como Davi. Então, quando ele expressa uma ideia que não tem origem nas Escrituras, que não tem uma origem no Espírito Santo, Jesus fala: arreda-te, Satanás. Não quer dizer que Pedro estava tomado, naquele momento não estava tomado, mas a origem da ideia não era do Espírito Santo. E Jesus vai falar: arreda, Satanás, eu não tenho parte com você, eu não tenho parte com as suas ideias, eu não tenho parte com os seus conceitos, eu não tenho parte com esse reino de Deus, com essa vitória bélica. O meu reino é outro, o meu caminho é outro, e minhas formas são outras, e os meus valores são outros, eu não tenho nada a ver com isso. Aí Jesus então repreendeu Pedro, porque ele não havia aceitado que o Messias tinha que padecer. Mateus 17 vai falar que 6 dias depois, Jesus sobe no monte com Pedro, João e Tiago. E quando ele estava orando, ele foi transfigurado. Ele passou a estar ali num estado de glória. E algo muito sobrenatural está acontecendo ali,
porque aparece Elias e Moisés, que não conversam com os apóstolos, porque sabemos que os mortos não conversam com os vivos, mas conversam com Jesus, que está nesse estado de glória. E não está escrito aqui em Mateus, mas está escrito em Lucas, que eles conversavam exatamente sobre os sofrimentos de Jesus. Eles conversavam exatamente sobre o que ia acontecer com ele em Jerusalém. Ele ia ser crucificado. Ele disse para os apóstolos: olha, vai acontecer tal coisa comigo, o Filho do Homem vai ser morto e vai ser ressuscitado no terceiro dia. Isso vai acontecer em Jerusalém. Eles não estão aceitando. No Monte da Transfiguração, o papo entre Moisés, Elias e Jesus é exatamente o que vai acontecer com Jesus em Jerusalém. Pedro ficou bem animado, porque Pedro era todo explosivo. E ele falou: que ideia boa, hein, gente? Já pensou uma igreja? Moisés é pastor, Elias é pastor e Jesus está lá também. Ele falou: vamos fazer uma tenda e vamos ficar por aqui mesmo. Não deu tempo nem dele terminar de falar. Mateus 17, verso 5. Pedro não tinha terminado de explanar a sua ideia maravilhosa, Mateus 17, 5, quando diz assim: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, e quem me comprazo, a ele ouvi. É uma segunda vez que Deus Pai não se aguentou. Ele está te falando, Deus não fala de voz audível todo dia, toda hora. Tem crente que passa a vida toda não ouve essa voz audível. E tem gente que ouve uma ou duas vezes e olhe lá. Mas não é o normal de Deus falar por uma voz que entra assim pelo ouvido. Deus fala pela Bíblia, Deus fala por sonhos, Deus fala por profetas, Deus profecias, tem convicções, tem impressões, tem sentimentos, sei lá, tem tantas coisas, tem sinais. Então Deus fala de várias maneiras. De voz audível é uma coisinha meio rara. De vez em quando, você lendo Apocalipse lá, você sente que sai uma voz como um trovão, mas não é todo dia, não é toda hora que Deus está fazendo esse tipo de coisa. 2 vezes, durante os dias de Jesus na terra, Deus falou com voz audível: meu filho amado, em quem me comprazo. Eu tenho prazer em Jesus. E se você observar o contexto da conversa de Jesus com Elias, Moisés, do que ele já falou para os apóstolos, você percebe que o prazer de Deus em Jesus está no fato que ele é o Redentor, ele é o Salvador, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele por meio de quem Deus pode redimir e salvar pessoas de todas as raças e de todas as nações. Aqueles que ainda não ouviram estão em algum lugar da mata, de alguma forma eles ainda ouvirão, e Jesus será o Redentor e o Salvador deles. Deus está fazendo alguma coisa na Indonésia, viu, pastor Enoque? A missionária Margareta disse que é o país de maior população muçulmana do mundo, mas aonde mais converte muçulmano para Jesus. Nos anos 70, Deus fez uma coisa que ninguém entendeu. Você quer saber? Ninguém entendeu. Nós temos especulações, mas a minha especulação é essa. Nos anos 70, Deus fez uns negócios diferentes. Aconteceu o chamado avivamento da Indonésia. Sem mais nem menos, uma vila inteira via Jesus. A vila inteira se declarava cristã. Sem mais nem menos, uma outra vila sonhava com Jesus e se declarava cristã. Aconteceu inúmeras vezes em inúmeras vilas. Alguns anos depois, eles não eram cristãos, eles ainda eram muçulmanos. Mas num determinado momento, eles se declararam cristãos, sem nenhum missionário. Não tinha nenhum missionário lá. Não tinha nenhuma igreja, não tinham nada. Eles viram Jesus, se declararam cristãos. Mais ou menos como o Ariovaldo Ramos falou, que forte experiência com Deus sem Bíblia pode terminar em confusão.
para orar só se for de ponta cabeça. Quer dizer, pode ter confusão se não tiver ensino. O fato é que não teve ensino. O fato é que não tinha nenhum crente, nenhum missionário. Não teve nada. Se você vai nessas regiões da Indonésia, parece que não teve valor nenhum. Aqui vai minha especulação. Deus não daria um sonho desse, uma visão dessa para uma vila que existe, sem que ficasse pelo menos alguma abertura ou uma semente para o Evangelho. Eu penso que na Indonésia a terra foi preparada para as conversões que a Margareta diz que tem hoje. Margareta diz que é o país muçulmano onde mais se converte muçulmano para Jesus. E teremos no 5º Congresso Brasileiro de Missões o pastor Gideon, que vai falar exatamente sobre os povos, as etnias não alcançadas da Indonésia. Sendo que alguns povos e algumas dessas etnias já viram Jesus. Eles não estão salvos, mas já viram Jesus. Eles viram Jesus, não tinha ninguém lá para falar, para explicar, para discipular. Eles continuam muçulmanos, mas eles já viram Jesus. A vila inteira já sonhou com Jesus. E eu penso que lá na Indonésia a terra já foi, na soberania de Deus, preparada para uma grande colheita. No certo sentido, já está havendo a colheita. Mas essa colheita na Indonésia aumentará muito mais. Porque Deus já preparou isso. Sabemos que não é todo dia, toda hora que Deus está fazendo essas coisas assim, uma voz audível. Se é difícil entender por que ele falou lá no batismo, porque ele falou, mas não está explicado. Eu que expliquei, na verdade. Mas eu dei aqui, mais ou menos, a minha opinião. Não é que eu estou pregando a minha opinião, mas eu estou te falando que também não está explicado por que Deus falou no batismo. Também não está explicado aqui por que ele falou no Monte da Transfiguração. Mas penso eu que nós podemos dizer que o prazer do Pai no Filho tem a ver exatamente com esse contexto. Eles estavam falando sobre os sofrimentos do Messias. Eles estavam falando que após o sofrimento teria ressurreição, porque Ele é o Redentor da criação de Deus. Ele é o Salvador de pessoas de todas as raças, de todas as línguas e de todas as etnias. Bom, isso estava bem evidente naqueles dias. Jesus estava falando claro do que aconteceria. Você vai ver em Mateus 17, verso 22. Mateus 17, 22 diz assim: reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. O que eu estou dizendo para você é que todo o contexto é: o Filho do Homem vai padecer, mas ele vai ressuscitar. E é nesse contexto, e principalmente no Monte da Transfiguração, quando a conversa era essa, entre Jesus, Elias e Moisés, que Deus falou: eis o meu filho em quem me comprazo. O prazer de Deus em Jesus está na relação direta que Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é o Salvador de pessoas de todas as nações, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero provar um pouco melhor agora o que seria teoria, mas a partir dessa passagem não é teoria, né? Eu falei para vocês que essas explicações não estão no texto, eu que estou dando, não é verdade? Eu que estou falando que o contexto me indica que é isso. Mas agora eu quero te mostrar que é bem mais do que o contexto. Eu quero te mostrar que o prazer de Deus em Jesus é de fato a salvação de Deus por meio de Jesus para as pessoas de todas as nações. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 12. E agora você não fecha logo não, né? Mesmo que eu não leia todos os versos, fica com um dedão aí, põe uma caneta, alguma coisa, que eu vou ler vários versos aqui. Mateus 12, verso 14, vai dizer assim:
Bom, ali é aquela velha bobagem, né? Jesus está na sinagoga, cura no sábado, eles ficam perturbados que Jesus curou um homem de mão ressequida no sábado, não pode curar no sábado. A interpretação deles é tão errada que nem o poder de Deus se manifestando no sábado, eles viam Deus. Eles achavam algum pecado em Jesus para planejar a morte de Jesus completamente sem cabimento. Mateus 12, verso 14. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, e sobre como lhe tirariam a vida. Verso 15 diz assim: mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou. Presta atenção, todos. Advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade. Verso 17. Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Vai prestando atenção. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Deus tem prazer no Filho. Farei repousar sobre ele o meu espírito. Ele anunciará juízo aos gentios. Presta bem atenção, ele anunciará juízo aos gentios, como está em Isaías, promulgará o direito aos gentios. Eu vou continuar lendo, mas vou parar um pouquinho. A palavra profética que disse que Deus tinha prazer em Jesus, ele tinha prazer porque Jesus promulgaria o direito aos gentios. A palavra gentios vai se referir a todos os povos, a todas as nações. O prazer de Deus em Jesus está no fato que ele é o Salvador, ele é o Redentor de pessoas de todas as nações. Em termos práticos, o homem criado é a imagem e semelhança de Deus, é importante para Deus. O homem criado é a imagem e semelhança de Deus, que ainda não foi contatado na Amazônia, é importante para Deus. E Deus se compraz em Jesus, porque ele é o Salvador para todas as pessoas da terra, quer elas estejam em situações urbanas ou muito tribais, urbanas ou muito remotas. E ele veio para ser esse Salvador, ele veio para ser esse Redentor. E na prática, Jesus deixou isso bem claro. Se tem uma coisa que Jesus não fez, ele não fez distinção. Se tem uma coisa que Jesus não fez, foi tratar as pessoas de maneiras diferentes. Jesus não tratou o homem como mais importante do que a mulher e nem vice-versa. Jesus também não valorizou mais o judeu e menos o gentil. Jesus tratou todos iguais. Porque o homem é pecador, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Jesus é o Redentor para a criação de Deus. Ele é o Redentor para as pessoas de todas as raças e de todas as etnias. Jesus não fez nenhuma distinção. Jesus não tratou ninguém como melhor ou como pior. Quando diz que ele curou a todos, você precisa compreender que possivelmente naquele momento ele estava curando mais gentios do que judeus. Uma coisa que o pessoal não percebe, eles leem a Bíblia, mas não veem. Na Galileia, que Jesus foi criado, tinha mais gentios do que judeus. A Galileia, ela é chamada Galileia dos gentios, porque tem mais gentios do que judeus. Tem judeus? Tem judeus. Tem sinagoga? Tem sinagoga. Jesus frequentou a sinagoga há 30 anos na Galileia. Antes dele começar sua peregrinação lá por toda a Palestina, durante 30 anos ele frequentou a mesma sinagoga em Nazaré. Tinha judeus na Galileia? Tinha, mas era Galileia dos gentios. Quando Jesus dizia, arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus, ele está anunciando para uma maioria de gentios. Quando diz que ele sai e cura todos, estando na Galileia, ele está curando, na maior parte das vezes, pessoas que não são judeus. E a profecia dizia que Deus se compraz em Jesus, porque ele vai proclamar o direito aos gentios. Ele vai dizer, gentil,
você é tão amado por Deus, por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, que Deus, no seu amor e na sua graça, está preparado a te salvar através de Jesus. Ele está preparado a fazer justiça contra o seu pecado em Jesus, para que você tenha um Salvador que pode te perdoar e te salvar quando você se arrepende e quando você crê. E assim, Jesus veio declarar o direito, a justiça, o juízo de Deus contra o pecado caindo sobre Jesus, para que o pecador pudesse ser salvo. E o direito também num sentido mais abrangente, o direito de ser tratado de maneira igual. O judeu é digno da graça e misericórdia de Deus por meio de Jesus, mas o gentil também. O homem pode ser salvo pela graça mediante a fé em Cristo, a mulher também. Na verdade, Deus tem muito prazer em Jesus, porque Jesus é o Salvador do mundo. Jesus não faz nenhuma discriminação, presta bem atenção nisso. Nós na sociedade fazemos. Se a pessoa tem um pouco mais de dinheiro, a gente já trata com mais honra, pensa mais no que vai falar, se é uma carta que você vai enviar, que título que eu tenho que pôr aqui antes desse nome, não é verdade? Faz parte da cultura, não estou condenando. Mas eu estou dizendo que se for uma pessoa bem mais pobre, bem mais simples, falando bem mais errado, nós temos bem menos formalidade. Então nós fazemos muita distinção, a própria cultura. Eu estou dizendo que Jesus não faz, é isso que eu estou te dizendo. Estou dizendo que se Jesus olhar para uma pessoa pobre, iletrada, analfabeto, de um país pobre, de baixa escolaridade, Jesus vai olhar igual como se ele estivesse olhando para um judeu rico de Nova York, de Manhattan. Se o cara for judeu e mora em Manhattan, o apartamento dele vale $1 milhão. Imagina o resto, né? Jesus vai olhar para a pessoa pobre da mesma forma. Jesus, ele é o Salvador do mundo, ele não faz nenhuma distinção, ele não trata ninguém como melhor ou pior. O homem é pecador e Jesus veio para salvar o homem na sua condição. Só que nós fazemos distinção. E os judeus faziam também. O judeu se referia ao gentil como um porco, alguém que não valia nada. É mais ou menos como, sem querer ofender, também estou na igreja aqui, né? Mais ou menos aí como um corintiano fala de um palmeirense, assim com desprezo, né? É um porco, né? Mas isso não existe em Jesus, não existe no coração de Deus, mas existia no coração dos judeus. Os judeus diziam, eu sou melhor. E assim eles tratavam o gentil com muito desprezo. A profecia dizia, eu quero voltar a ler agora, Mateus 12. Mateus 12, 18, eu vou começar do 18 e continuar. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, quem minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Presta bem atenção no contexto. Não está falando que Jesus não vai ter um ministério público, só está falando que ele não vai bater boca, contenderá, nem gritará com um fariseu que está reunido querendo matá-lo. Ele não vai se justificar, nem brigar, nem se defender. Verso 20, não esmagará a cana quebrada e nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Quem é essa cana quebrada? Dependendo da sua tradução, quem é esse caniço quebrado da metáfora? O caniço quebrado não tinha valor nenhum naquela sociedade. O caniço era uma planta que eles iam fazer telhado, que eles iam fazer assento, que eles iam fazer lamparina, o pavio da lamparina. Quebrado não tinha valor, era esmagado, era jogado fora. Mas diz que ele não esmagará o caniço quebrado. Quem que é o caniço quebrado nesse contexto que os judeus estão reunidos para matá-lo? Quem é o caniço quebrado nesse contexto que o gentio é desprezado? Quem é o caniço? O caniço quebrado é o gentio.
O caniço não tinha utilidade nenhuma na sociedade se ele tivesse quebrado. Aos olhos dos judeus, o gentil era um caniço quebrado. Era um porco, amaldiçoado, não valia nada. Mas a profecia diz que o Messias, que veio proclamar direito aos gentios, não esmagaria o caniço quebrado, não jogaria fora. Pegaria pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações, e os salvaria, os perdoaria, os transformaria, os valorizaria como criaturas de Deus, pessoas as quais Deus está disposto a salvar pela sua graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E o verso 21 vai dizer: no seu nome esperarão gentios. Mateus agora está citando outra passagem de Isaías, e não do mesmo capítulo 42, que até então ele vinha citando. Ele mistura 42 com capítulo 11, para dizer que o Messias, segundo as profecias, ele tinha um ministério de salvação, de redenção dos gentios. E segundo as profecias, os gentios esperam por ele. De alguma forma, o homem, na sua fome de Deus, no seu estado de pecado, ele espera por Deus. De alguma forma, a sua condição humana clama a Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele é o servo de Deus, em quem Deus se compraz, porque ele pega essas pessoas perdidas, que não têm valor nenhum aos olhos de muitos, mas aos olhos de Deus têm valor, sendo que essas pessoas são pessoas de todas as nações, de todas as raças, de todas as tribos, e elas podem ser salvas e redimidas por Cristo Jesus. Eu quero mostrar isso mais uma vez, agora lendo diretamente de Isaías 42. Isaías 42, vamos ler de novo, onde isso tudo vai ficar mais claro. Porque aqui nós estamos tentando compreender por que Deus Pai tem tanto prazer em Jesus. Porque por 2 vezes ele disse: eis o meu filho em quem me comprazo, eu tenho prazer nele. Deus Pai tem tanto prazer em Jesus, que falou por 2 vezes com voz audível, e sabemos que Deus não fala normalmente com voz audível, e sabemos que quando ele fala, geralmente ele não fala para um grupo inteiro. Nessas 2 ocasiões, ele está falando para mais de uma pessoa, com voz audível: ele é o meu filho em quem me comprazo. O prazer de Deus em Jesus está no fato que ele é o Salvador, ele é o Redentor do homem. O homem que pecou está separado de Deus, ele pode ser salvo por Jesus, quer ele more na cidade, quer ele more em lugares muito distantes. O homem na sociedade pode ser menosprezado, pode ser um caniço quebrado, mas para o Messias ele não é. Para o Messias ele é uma pessoa digna dele morrer por essa pessoa. E Jesus morreu para que as pessoas tenham perdão de pecados e vida eterna. O prazer de Deus em Jesus, no seu Filho, no seu Messias, no seu Salvador, no seu Redentor, é o fato que ele é o Salvador do mundo. É o fato que ele é o Redentor para todo mundo. É o fato que ele promulga justiça e direito para pessoas de todas as nações. Primeiro, a justiça de Deus contra o pecado, caindo essa justiça, esse castigo sobre Jesus em favor do homem. Mas também justiça no sentido social também, que as pessoas podem viver vidas justas a partir dos valores do reino de Deus, até que o reino de Deus se manifeste na sua plenitude. Lendo agora diretamente da fonte, Isaías 42, da onde vem a revelação de que Deus Pai tem muito prazer em Jesus. Isaías 42, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Ele será conhecido de todas as nações, ele é o Salvador para todas as nações. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Lá Mateus explicou, ele não vai bater boca com um fariseu que quer matá-lo. Não esmagará cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega.
em verdade promulgará o direito. Ou seja, o pavio que não tem fogo é a torcida que fumega, ou caniço quebrado, essas duas coisas que não têm valor, o pavio sem fogo não tem valor, caniço quebrado não tem valor, contudo, ele não despreza o que não tem valor. Mas veja isso agora, verso 4, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Ele não desanimará. Deus Pai se compraz em Jesus porque Ele é o Redentor. Agora Ele é um Redentor que não desanima. Quando ninguém aguenta mais, Jesus aguenta. Quando todo mundo fala, não vale mais a pena, Jesus fala, vale. Aquela tribo ainda que não foi evangelizada. Que às vezes a igreja, nas suas estratégias, falam, vou trabalhar nos centros urbanos, só nos centros urbanos, e bababá, bababá. Jesus fala, eles estão desanimando, mas eu não desanimo. Eu morri por eles também. As pessoas na cidade têm valor, as pessoas nos lugares mais remotos têm valor. Quando alguém fala, o mundo islâmico está fechado, vou mudar, Jesus não desanima, ele manda o pastor Enoque lá. Falei, não desanima. Jesus não desanima. E as terras do mar aguardam a sua doutrina. Várias vezes as profecias falam isso. Conhecimento de Deus encherá toda a terra como as águas cobrem o mar, falando da obra do Messias, é Isaías 9. Ou será que é Isaías 11? É tantos Isaías na minha cabeça, na verdade é o 11. Na verdade é o 11. O conhecimento de Deus encherá toda a terra como as águas cobrem o mar, falando da raiz de Jessé, falando do Messias. E o Messias não desanima, ele é o Salvador do mundo. Por isso Deus, quando viu Jesus, no tempo e no espaço, sendo batizado, no tempo e no espaço encarnado, no tempo e no espaço deixou a sua glória no céu para se tornar homem. Ele diz, eis o meu filho amado em quem me comprazo. Ele está preparado para ser um missionário. Ele está preparado para pagar o preço de morrer pela humanidade. Quando vai chegando a hora que não dá mais para enrolar, que Jesus chega e fala assim, será que meus discípulos estão com a cabeça meio bagunçada? Porque eles demoravam para aprender, mais ou menos como nós, né? Jesus falou, o que estão falando de mim? Estão falando que você é um profeta, tal. O que eu sou? Tu és o Filho de Deus. Tá certo, nota 10. Quando Pedro foi explicar, nota 0. E aí ele começou a falar, importa que o Filho do Homem sofra, padeça, morra e ressuscite. Ele foi falando claro. Foi chegando a hora, ele foi falando claro. No Monte da Transfiguração, esse é o Papa, ele vai morrer em Jerusalém, vai ressuscitar. Nessa hora, Deus Pai não se aguentou. Ele é o meu Filho amado em quem me comprazo. Eu me comprazo porque Ele é o Salvador do mundo. Me comprazo porque Ele está preparado a pagar o preço. Eu diria que Deus se compraz porque Ele não desanima. E a palavra dEle permanece para sempre, se cumprirá. Quando eu voltei da Inglaterra nos anos 70, gente, eu não desanimei, mas quase que eu desanimo, porque eu não sou Jesus. Eu encontrei alguns líderes importantes, eles olharam para mim e falaram assim, Silas, a obra missionária está morrendo no Brasil. Eu falei, irmão, eu não estou sabendo de nada, mas não está morrendo. Mas eu estava falando isso do ponto de vista bíblico, né? Ele falou, não está morrendo. As igrejas não estão mais orando, não estão mais contribuindo, agora tudo é batalha espiritual, não sei o quê, não sei o quê. E aí, quase que eles me desanimam também, porque eles falaram assim, missões, irmão, missões é uma onda. E a onda passou. Eu falei, meu Deus, agora eu tenho um pouquinho de João Batista. João Batista, o cara, se olhar para o Herodes e falar assim, você está em adultério, não é para qualquer Zé Mané não, viu? Você tem que ter uma personalidade muito forte, né? João Batista olhou para o homem e falou, adúltero. Morreu degolado, mas você vê a personalidade do homem ali. Ali que você vê a personalidade do homem. Eu falei, irmão, mas não é onda.
Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus de salvar pessoas de todas as nações. Deus se compraz em Jesus, porque Ele promulgará juízo a todos os gentios. Se Ele não promulgou ainda, se as terras do mar que aguardam a sua doutrina, e terras do mar, irmão, nos dias de Isaías. Não pensa que Isaías estudou na escola que você estudou. Não pensa que Isaías viu o mapa mundi que ele não viu. Naqueles dias eles não tinham noção do tamanho da terra, eles não sabiam se a terra era redonda ou se era uma planície eterna. Eles não sabiam o mapa da terra. Mas lógico que eles tinham ideia de navio, de ilhas, isso eles tinham ideia, mas não tinha ideia da terra. Não tinha ideia das nações, das etnias, das línguas. E a palavra profética já dizia, gentios, incluindo todos, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Ou seja, enquanto isso não se cumpre, nós não podemos falar que missões é uma onda. Quando tiver todo mundo salvo lá diante do trono do Cordeiro, a gente fala, a onda acabou. Mas até que a gente tenha essa plenitude lá no reino de Deus, na presença de Deus, até que Apocalipse se cumpra, a gente não pode dizer que missões é uma onda. Quando falamos que é uma onda, estamos desanimando, mas o Messias não desanima. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão sua doutrina. Bom, o resto do capítulo é muito bonito, porque vai falar que ele é o mediador da aliança, porque sem Jesus ele é o mediador entre Deus e os homens. Vai falar aí no final do verso 6, que ele é a luz para os gentios. O verso 7 vai dizer, para abrires os olhos dos cegos. Veja bem, luz dos gentios. Verso 7, então, quando fala, para abrir os olhos dos cegos, cegos de todas as nações, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Presta atenção no verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, porque Ele é o Senhor. Ele enviou o Salvador do mundo, que é Jesus, que não desanima, para que as pessoas nas trevas possam se arrepender, serem salvas, conhecer a Deus e glorificar o único Deus, o Deus verdadeiro. Bom, nessa tarde, então, aprendemos por que Deus Pai tem prazer em Jesus. Ele tem prazer porque o ministério de Jesus é abrangente. O ministério de Jesus é luz para os gentios. O ministério de Jesus é promulgar o direito aos gentios. É a sua doutrina chegar até as extremidades da terra. O conhecimento de Deus é encher a terra por meio da salvação de Jesus, como as águas cobrem o mar. E o prazer do Pai está na obra redentora de Jesus e no fato que Ele estava preparado a pagar o preço, morrendo na cruz, para ser esse Salvador, para ser esse Redentor. Agora nós temos que perguntar para nós mesmos, será que, numa dimensão menor, certamente, Deus pode falar de mim? Eis o meu filho em quem me comprazo. Nós já sabemos que para Deus ter prazer em alguém, prazer para valer, Ele tem que olhar para aquela pessoa e falar assim, Ele sabe que Jesus é o Redentor. Ele sabe que só Jesus podia morrer na cruz e ressuscitar. Mas Ele sabe também que as terras do mar, as áreas mais remotas da terra, aguardam a doutrina do Senhor, aguardam o conhecimento de Deus. E eu estou preparado, com a minha oração, com os meus recursos e com a minha vida, fazer parte desse levar conhecimento de Deus através de Jesus para todas as regiões da terra. Não que eu vá como uma única pessoa aprender todas as línguas. Não que eu vá como uma única pessoa morar em todos os lugares, mas eu posso orar, posso interceder, e se Deus me chamar, eu posso ir para uma região específica da terra, começar um ministério, onde eu também treinarei outras pessoas para o ministério. Então, o prazer de Deus em Jesus está no fato que Ele é o Salvador e pagou o preço. O prazer de Deus em nós
está no fato que reconhecemos que Jesus é quem Ele é, e nós queremos pregar e anunciá-lo a toda a terra, sem desanimar. E assim é composta a obra missionária. Eu poderia contar o testemunho de como que alguns missionários foram para as terras mais distantes, aconselhados pela Missão Antioquia. Nós temos, eu vou falar e vou terminar em 2 minutos, tá bom, irmãos? Então preste bem atenção aqui. Nós incentivamos a evangelização nos lugares onde não tem ninguém pregando, ou menos de 1% de crente. Se você dividir 2.000 por 420.000 de Bobô de Olaçô, você vai ver que tem menos de 1% de crente naquela cidade. E lá nós temos missionários. Não é que quando tiver 2% acabou, não. Já tem um trabalho que pode ir se multiplicando. Enquanto nós mesmos sempre vamos focar o lugar que precisa de ter alguém para anunciar e não tem ninguém. Então essa é a nossa prioridade. Muitas vezes a prioridade não quer dizer lugar pobre. A Bélgica tem menos de 1% de crente, a Espanha também. Não quer dizer que são lugares fáceis de morar, de conseguir o visto, mas são lugares que têm o perfil de interesse da Missão Antioquia. Porque como crerão naquele de quem nada ouviram? Não dá para crer se não for evangelizado. Então, a nossa prioridade é lugares com menos de 1%. E esperamos que assim Deus possa falar, não com voz audível, né? Porque nós somos pecadores demais. Se Deus encher a nossa bola aí diante de todo mundo, ele já peca já, né? Mas que Deus também possa falar, não de voz audível, mas no coração dele. Eis aqui o meu servo, quem minha alma se compraz. Não seria uma bênção? Amém. Eu vou terminar com uma oração e a Márcia vai falar um pouquinho do cuidado de missionários. Senhor amado, nós nos colocamos na Tua presença. Nós Te agradecemos pela revelação profética em Isaías de que o Senhor tem prazer em Jesus. É um prazer porque Ele é a luz dos gentios, Ele é o Salvador do mundo. Ele promulgaria, como Ele promulgou na Galileia dos gentios, o juízo aos gentios. E nos dias de hoje Ele continua promulgando através da obra missionária, através de nossas vidas, que possamos estar engajados de tal maneira que no coração do Senhor o Senhor possa dizer, eis aí o meu servo, quem em minha alma se compraz. Oramos no nome de Jesus. Amém.